que está nos assistindo pelos canais do Facebook. Bom, todas as terças-feiras nós estamos fazendo aqui no Ministério Ser Luz um estudo sobre o livro de Marcos. Quem está nos acompanhando já esteve aí com o pastor Douglas, o pastor Eduardo, e hoje eu estou estendendo, o estudo, e nós hoje vamos ler Lucas 1:40, Marcos, estou com o Lucas na cabeça, mas na verdade é Marcos. Marcos 1:40, que vai falar sobre uma cura de um leproso. Então, como eu vou estar fazendo um estudo positivo, a gente pode sentar e a gente vai ler a partir do 40 em diante, amém? Muito rico esses estudos, eu particularmente gosto muito, porque nos traz conteúdo, traz muita informação e traz assim, a gente se prende mais a compreender mais cada capítulo, cada versículo. Então o estudo é uma coisa fascinante que a gente deve fazer continuamente. E eu adorei a ideia de a gente fazer um estudo sobre o que são os frutos, que frutos que nós precisamos, que às vezes realmente a gente ouve na igreja, você tem que dar fruto, mas às vezes as pessoas em si, elas não sabem em si o que ela pode ser útil e precisa de uma direção. Tá a dica, Bom, então, o versículo 40 diz que um leproso veio ao encontro rogando. Nós estamos no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, para quem está nos assistindo. Quando ele vem implorando a Jesus e pondo-se de joelhos. Esse de joelhos não é simplesmente um gesto de demonstração de honra a um ser, a um homem. Era um gesto de reverência a um ser divino. Quando esse homem se prostra a Cristo, ele está se prostrando a Deus. Olha a reverência que esse homem tem ao Senhor. Ele dizia: se queres, pode limpar-me. A gente sabe, que essa doença, a lepra, era uma doença contagiosa. Então, quando alguém pegava essa enfermidade, ela era distanciada dos outros. Um bom exemplo hoje é o Covid, Quando alguém sabe que a pessoa está com Covid, ela já automaticamente ela deve ser separada, não pode ter contato com ninguém, e usando máscara e tudo mais. Então tem que ter o quê? Tem que ter a quarentena, tem que ter os dias afastados de qualquer tipo de pessoa. Como nessa época a lepra não tinha cura, então era mais extensivo, era mais prolongado, era só misericórdia mesmo, de Deus, para que essa pessoa viesse se curar, viesse se tá bem. Então eu acredito que quando esse homem fala: se queres, pode me limpar, ele está pedindo a misericórdia do Senhor. E assim como ele se reverencia a esse Deus, a Jesus, ele já sabe que está diante de Deus e que ele pode fazer por ele. Mas ele pede a misericórdia dele. Ele fala assim: olha, se queres, pode me limpar. E Jesus sentiu misericórdia, ele alcançou seu objetivo. O seu desejo era a misericórdia de Jesus, e ele alcançou isso, porque a Bíblia diz que sentiu misericórdia dele. Isso retrata o tamanho do coração de Deus, o tamanho da bondade de Deus. Estendeu a sua mão e tocou-lhe e disse: eu quero ser limpo. Segundo o original grego, foi sua palavra que curou o homem e não seu toque. Quando ele tocou, a cura já havia acontecido e o homem estava purificado. A palavra quero estabeleceu de uma vez por todas a questão a respeito da vontade de Deus para curar os doentes, para curar aquele leproso. E tendo ele dito isso, logo a lepra se foi e ficou limpo o homem. Que coisa linda, A gente, ao ler isso, cada versículo que eu li, eu pensava. A gente lê, mas parece ser tão distante, A gente
detalhe desse, de chegar na vida de alguém e dizer assim, olha, ser limpo, né? Em nome de Jesus, ser limpo. E como eu gosto de refletir e nos colocar, se fôssemos nós, o que nós faríamos? Eu acredito que a maioria dizia assim, nós devemos ser prudentes, nós não devemos abusar, porque se chegarmos perto nós podemos ser contaminados. Na verdade a gente estaria bem distante. Esse homem estava correndo um perigo muito grande, ele não podia estar no meio da multidão, né? Então ele foi ousado a chegar até Cristo, né? Foi humilde a chegar até Ele, pedir a misericórdia de Deus. E o Senhor, conhecendo a intenção do seu coração, sondando o coração dele, teve misericórdia de correr ali na mente de todo mundo. Então ele, Jesus, advertiu-o severamente. Ele exigiu dele com seriedade, logo despediu. Ordenou que procurasse o sacerdote como a lei exigia em Levítico 14:2. E disse, olha, não digas nada a ninguém. Bom, quando Jesus pede isso para ele, ele fala assim, pelo menos não neste momento. Vai, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para testemunho a eles. Bom, ele teria que ir buscar o sacerdote e fazer todo um ritual de purificação, né? Depois disso, ele poderia se apresentar curado, ele poderia ter um convívio. Antes disso, não era possível. Mas, tendo ele saído, olha o que esse homem faz. Ele começou a pregoar muitas coisas. E antes da palavra, na oportunidade da Simone, ela falou sobre gratidão. E hoje eu amanheci com esse pensamento de gratidão. E o meu pensamento era assim, se o ser humano ele não consegue ser grato com o próximo que ele vê, né, que ele está ali, como é que ele vai ser grato a Deus que não vê? Uma outra frase foi a seguinte, que tudo que nós devemos ser grato a Deus e que tudo que vamos fazer é para Deus e não para o homem. Então nós não deveremos esperar a gratidão de ninguém. Isso é uma frase muito repetida. Mas todo mundo precisa ser inspirado, todo mundo precisa ser motivado. Não só apenas com críticas, mas também com palavras de gratidão. O ser humano ele precisa disso, ele precisa ser encorajado, ele precisa ouvir de alguém, olha, eu sou muito grato por a sua vida. E eu acordei com isso hoje. A gente às vezes esquece de ser grato com Deus, né? A gente esquece das lembranças, do quanto Ele faz com a nossa vida, dos quantos milagres que já foram feitos na minha vida. No momento que eu reclamo, seja pelo que for, estou sendo ingrata a todos os feitos que o Senhor fez para mim. E a demonstração que esse homem faz é tamanha gratidão. Quando algo acontece conosco, de bom, eu também saio espalhando para todo mundo, eu saio contando, olha, aconteceu isso para mim, foi tão maravilhoso, que é tão gostoso que você não quer guardar para si, você quer compartilhar. Foi isso que ele fez, Jesus mandou ele ficar quietinho, para se apresentar primeiro, mas foi tão maravilhoso. Imagina você ser curado de uma doença terminal, não tinha cura, né? Imagina isso. Eu preciso contar, olha, eu preciso contar meu testemunho, eu preciso sair pregando para todo mundo que aconteceu com ele. E assim, ele fez um verdadeiro, como diz minha vozinha do Ceará, um verdadeiro alvoroço dessa cidade. Uma cidade abençoada que aconteceram muitos milagres aqui, né? Tem cidades que houveram vários milagres, porque as pessoas, elas permitiram que o milagre acontecesse na vida delas. Tem outras cidades bíblicas, que até foi citada aqui, que Jesus não pôde operar milagre. Por quê? Porque o coração estava duro, né? A incredulidade era muito grande. Mas aqui aconteceu muitos milagres. E ele está divulgando de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Essa cidade era Cafarnaum. Ele não podia chegar mais, porque ele já tinha feito
todo, né? O jornal já tinha sido espalhado durante toda a cidade. Esse homem já tinha evangelizado a todos. Mas procurava ficar nos lugares desertos, por causa da pressão das grandes multidões. E de todas as partes iam ter com ele. Glória a Deus, iam ter com Jesus. Então, esse trecho, nós aprendemos sobre ousadia, né, desse homem até Jesus. Não se preocupar com o que iam pensar, com o que poderiam fazer com ele, né? Ele foi até Jesus, foi corajoso chegar até ele e falar assim: olha, se tu quiser, Senhor, ele se prostra a Jesus, né? E ele pede que Jesus tenha misericórdia daquela enfermidade na vida dele. E a gente vê a misericórdia de Jesus. Não tem nenhum relato na Bíblia que não seja, que Jesus não nos encoraja a ser misericordiosos, a amar o próximo, a estender a mão. Não existe nada de diferente disso na Bíblia. E vai demonstrar que quando Jesus ele nos salva, né, ele nos cura, a nossa gratidão deve ser tão imensa a ponto da gente transmitir isso em amor, retribuir com a mesmo amor que o Senhor nos acolheu. É isso que eu aprendo nesse início de estudo, nesse versículos que nós vemos desse estudo, da cura desse leproso. É uma lição para nossas vidas, para os dias de hoje, dias em que a gente tem sido tão egoísta, e a gente tem, quando eu falo a gente, é porque todos nós somos assim. Em porcentagem maior, porcentagem menor, né? E a pergunta que eu deixo é que, como nós nos portaríamos diante de alguém assim, diante de um enfermo? Será que a gente pararia para dar atenção? Será que a gente chegaria para ajudar? Né? Será que a gente teria a mesma misericórdia de alguém tão necessitado de algo, seja de enfermidade, seja financeira, seja de ajuda de palavras? Será que a gente teria essa mesma misericórdia, já que nós todos os dias proclamamos ser seguidores de Cristo? Será que nos dias de hoje a gente pode ler essas escrituras e dizer com convicção, né, dentro do nosso interior, que nós verdadeiramente, se nós somos esses seguidores, se nós seguimos, se nós somos imitadores de Cristo? Ou não passa apenas de palavras que saem da nossa boca? Essa reflexão, ela deve ser todos os dias, ela deve ser perguntada por cada um de nós, do pequeno ao grande, se isso verdadeiramente está dentro de nós, essa sede de seguir verdadeiramente a Cristo, como Ele é aqui nas Escrituras. E inicia-se o capítulo 2, que fala sobre, novamente, olha só, outra vez ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias. Uma cidadezinha abençoada, né? Na verdade, as pessoas dessa cidade, elas eram abençoadas, assim como eu já citei. Elas estavam abertas a ouvir. E a ouvir era sentido de fé. E a fé trazia espaço para que houvesse milagre no meio deles. Onde houver fé, tem milagre. Mas onde houver um coração... Jesus não pôde operar milagres na sua terra natal por causa do coração endurecido daquele povo. E outra vez entrando em Cafarnaum, depois de alguns dias, talvez depois de várias semanas, soube que estava em casa de Pedro. Estava em casa, na casa de Pedro. E logo se ajuntaram tantos que já não cabiam nem mesmo à porta e lhes pregavam a palavra. Olha só. Depois do milagre, né, na vida desse leproso, que assim foi inédito, foi algo incrível, foi um leproso que foi curado. Não foi só uma febre, não foi só assim, não foi só um resfriado, foi um leproso, foi alguém, sabe, em estado
terminal que foi curado, ele não tinha mais nenhum tipo de esperança, e o Senhor veio e trouxe a esperança na vida dele. Agora ele está de volta, e a notícia tinha se espalhado, e agora não tinha mais espaço onde Jesus estava aquela aglomeração de pessoas. Então vieram ter com ele trazendo um paralítico, um deficiente físico, uma pessoa que ela não andava se não fosse com a ajuda de pessoas, que era trazido por quatro pessoas, né? Precisam de 4 pessoas para carregá-lo, obviamente porque é através de uma cama, não dava para levar assim de qualquer jeito. E quando não podiam chegar a ele por causa da grande multidão, a Bíblia fala da pressão, descobriram o teto onde estava. Bom, então eram muitas pessoas, né? E todas essas pessoas, elas tinham um único objetivo: ir até Jesus em busca de algo. Ou muitas iam até Jesus para estar ali, para ouvi-lo, para aprender. Outros porque queriam alguma coisa, e outros porque queriam ser curados, claro. Inclusive, esse paralítico que foi levado pelos amigos, né, que tiveram misericórdia. Nós podemos dizer aqui que esses 4, eles eram semelhantes de Cristo, eles eram imitadores de Cristo, porque eles tiveram misericórdia dessa pessoa, desse homem, se esforçaram a levar até Cristo, porque ouviram os milagres que ele tinha feito em Cafarnaum anteriormente. Então, se ele curou um leproso, ele vai te curar também, com as minhas palavras, estou dizendo. E eu acredito que foi isso que passou na cabeça deles. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido falar dos milagres dele, então você vai ser igual, não vai ser diferente. Então eles fazem todo esse esforço, levando esse homem até Jesus, e quando chega lá eles encontram uma dificuldade, que era o quê? A multidão de pessoas. E fala que eles não desanimaram no momento que viram essa aglomeração de pessoas. Era impossível chegar até Jesus por causa da quantidade de gente. Mas eles não desanimaram, porque a certeza era tão grande que se ele chegasse perto de Jesus, ele faria alguma coisa por esse homem. Eles começam a procurar uma estratégia, como se chegar a ele. E como não dava nem pela frente, nem por nenhum tipo de entrada, eles vão procurar uma outra forma de chegar até ele. E fala que descobriram o teto onde estavam. Naquela parte do mundo, as casas costumavam ter o teto plano, geralmente com degraus na parte externa da casa, conduzindo ao telhado, e fazendo uma abertura. Então, havia de modo geral, um ou mais alçapões no telhado, e foi por um desses que os homens entraram, provavelmente depois de aumentar a abertura. Bom, aqui, quando fala dessa casa, nosso pastor já ministrou essa palavra, e eu também lembro, né? Eu também na minha infância, eu já morei em casa em que o telhado era tipo com umas palhas, né? Mas era bem fortificado, não era assim tão fácil, porque senão a chuva no Nordeste chovia na época, ainda chove hoje, está voltando. Então, assim, tinha que ter muito trabalho para você abrir aquele telhado, né? Não era assim tão simples. E observa o esforço desses homens para abrir, né, a abertura, para trazer, e assim, o sacrifício de descer aquela cama, né? Descer, olha a vista de Jesus. Olha Jesus observando isso. E vendo Jesus a fé. Como é que Jesus viu a fé desses homens? Como que esses homens evidenciaram a fé, não só para Jesus, mas para todas aquelas multidões? Imagina quem estava lá fora. O que está acontecendo ali dentro? Tem alguém descendo, tem um maluco descendo, um outro, uma cama ali. Imagina, se tornou a atração da pregação, né? Mas Jesus, ele veio de uma forma diferente. Jesus
vendo Jesus a fé. Enquanto todo mundo podia estar olhando e falando, que maluco, está querendo se parecer, está querendo chamar atenção, os olhos de Jesus viam a fé. Aqueles homens evidenciaram ali perante todos a fé através das ações deles. A fé sem obras ela é morta, diz o livro de Tiago. Deles disse e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Jesus já se pronuncia quando vê aquela ação, né? Aquela atitude, ele já se posiciona e fala: filho, teus pecados estão perdoados. E estavam ali assentados alguns escribas. Sempre vai, né? Sempre eles aparecem também, né? De uma forma negativa. Em todo lugar a gente vai se deparar com isso, em todas as situações das nossas vidas, né? Você vai ver exemplos de fé, você vai ver exemplos de credulidade, você vai ver pessoas que acreditam seres o dono da verdade, né? Decretar, olha, isso é a verdade, isso não pode ser feito. Em todas as situações, em todas as épocas, você vai encontrar fariseus assim, ó, e escribas também. Eles estavam sentados, alguns escribas, e zoando em seus corações. Eles estavam pensando, né? E esses seus pensamentos era de hostilidade. Era tão hostil que Jesus podia perceber isso. Jesus percebeu isso. E dizendo, porque diz estes assim blasfêmias? Dizendo, por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Como pode, diante de Deus, diante de Jesus, serem tão cegos? E talvez a gente, hoje, lendo as Escrituras, lendo tantos relatos desses, né? Relatos de pessoas de fé, pessoas incrédulas, a gente vê tantos exemplos. Como pode até hoje a gente ter as mesmas atitudes? Olhar, ver, né, Deus Deus através das pessoas, através das ações das pessoas, e sermos tão incrédulos, sermos tão hostis, como está aqui na Bíblia. Sentimentos tão hostis diante dos feitos de Cristo. Quem pode perdoar? Quem é você? É a palavra dos escribas, para fazer tal coisa. É isso que eles falam. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoavam-se, lhe disse: por que arrazoares estas coisas em vossos corações? Imagina eu aqui falando, de repente eu falo para um membro aqui da igreja e falo assim: por que você está pensando nisso? Seria um susto, né? Foi isso que Jesus falou: por que vocês estão pensando nisso? Que sentimento hostil é esse de vocês? Eles devem ter ficado muito assustados de Jesus falar exatamente aquilo que eles estavam pensando. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados são perdoados, ou dizer-lhe: levante-te, toma o teu leito e anda? Apenas Deus pode perdoar pecados, e apenas Deus pode curar. Portanto, o ato de curar confere legitimamente ao poder para perdoar pecados. Como afirma, eles estão para ficar face a face com a sua divindade. Aí no versículo 10 diz assim: ora, para que sabais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levanta e
vai para sua casa andando. E mesmo assim, era muito mais fácil criticar, julgar, ser incrédulo do que acreditar nos milagres de Deus. Para esses homens era muito mais fácil a religiosidade deles, manter-se fiel à sua religiosidade do que crer no Filho de Deus. Indignação é a palavra que eu tenho para falar. E ele se levantou imediatamente, tomando o seu leito, saiu diante de todos, até mesmo dos 7 presentes. Todos viram o milagre. E de sorte que todos se admiraram. Não houve qualquer dúvida sobre a cura desse homem. Por isso que Jesus fala, vai, anda. Pega teu leito e anda. E glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Nunca vimos isso. Essa palavra, nunca tal vimos, provavelmente a Bíblia não fala se foi pelos céticos ou se foi pelos que acreditaram, né? Mas nem deles que estavam presentes viram algo tão maravilhoso feito por Deus, feito por Jesus. E esse capítulo 2, iniciando, eu vou parar aqui, né? Ele também me ensina que pode passar gerações e gerações. Vai haver esses dois tipos de pessoas no nosso meio sempre. E a única coisa que a gente deve se preocupar é estar no lado dos que creem em Jesus Cristo, que creem no seu milagre, creem no poder que Ele tem. Para nós cremos, nós já fomos salvos por Ele. E para nós andarmos sempre gratos. E a gente transmitir isso para as pessoas. O fruto, dar fruto, que a gente precisa entender. Como é que eu vou dar fruto? É você transmitir o amor de Deus nessa terra, para a gente transmitir, sabe, levar para as pessoas um coração sincero, um coração que estende a mão, que enxerga a alma, não um coração, sabe, preso à religiosidade, sabe, a doutrinas. Esse aqui, Jesus veio para quebrar isso, sabe, eu não concordo com isso. Ele curou imediatamente o leproso, por quê? Porque não precisava, sabe, todo aquele processo. Enfim, a gente precisa dar esse tipo de fruto para todas as pessoas, sem exceção. Nós devemos ser como Deus, parcial. Todos os dias o sol vem para todos, os bons e os maus. É assim que Deus é, Ele ama a todos. Amém? Quero parar por aqui. Vamos levantar, vamos ficar de pé, vamos orar. E eu esse hino hoje, um hino que tem uma letra tão sincera, que fala assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Isso é uma letra de um hino muito sincero, isso. Que a gente deve todos os dias falar isso. Olha, eu sou um pecador. Eu estou todos os dias te buscando e tenho desejo de ser transformado. Então vamos pedir isso para o Senhor nessa oração. Que a gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente olhe como é que Jesus se comportava diante dessas situações e como é que a gente tem se comportado. Se a gente tem estendido a mão, a gente tem estendido o quê? Nosso julgo, nossa hostilidade. Nós temos sido doutores da lei, que determinam quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai, quem é merecedor ou não. Isso só é cabível a Deus, só Ele pode perdoar, só Ele pode curar, só Ele pode nos salvar. Mais ninguém. A salvação era bem dele. Nem eu nem você tem poder para dizer quem vai, quem não vai, quem pode, quem não pode, só Ele. Senhor Deus, muito obrigada nessa noite por esse estudo, por esse aprendizado, por nos ensinar
ensinar através da tua palavra o que é o amor de Deus, qual a natureza de Cristo verdadeiramente nesses capítulos que lemos. E como o louvor diz, Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada tu vai encontrar de bom, mas há um desejo de ser transformado. Dá-nos um coração igual ao teu, um coração disposto a ouvir, um coração disposto a ser ensinado e a obedecer. Muito obrigada por tudo, Senhor amado, que possamos ser gratos com as pessoas, para que assim nós possamos também, Senhor amado, ser gratos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.